Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui comigo. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada de São José, meu Pai, Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Certamente já notaste como uma época de testes ou de exames é uma ajuda para estudar mais. É um estímulo, um empurrão para fazer aquilo que de alguma forma devemos fazer praticamente todos os dias, que é estudar com seriedade. Também quando celebramos o aniversário de alguém, esse dia, o aniversário da nossa mãe, por exemplo, é um dia em que nos sentimos facilmente empurrados a mostrar mais carinho. Aquele carinho, no entanto, que queríamos mostrar-lhe todos os dias e nem sempre somos capazes. Pois agora, para um cristão, a Quaresma é isto mesmo, um empurrão que recebemos de Deus e da Igreja para nos empenharmos mais a sério nesta viagem de regresso a Deus, que é a nossa vida e que pode ser, de maneira muito especial, este tempo da Quaresma, que é por isso um tempo de conversão, de procurar dirigir-me mais para Deus. Não tenho que estar muito afastado dele, mas não posso estar mais perto. Não posso, Jesus, estar mais perto de ti hoje do que estive ontem. Não posso, se calhar, ir mais depressa em corresponder ao teu amor. A Quaresma é, por isso, este empurrão, este estímulo, este tempo favorável para a viagem de regresso a Deus. E por isso, ao longo da Quaresma, a Igreja propõe-nos histórias de conversão, como aquela que nos narra hoje na primeira leitura que ouvimos na missa do profeta Jonas. Muito resumidamente, Deus pede a Jonas, talvez no século VII a.C., que vá à cidade de Nínive, capital do Império Assírio, para pregar a conversão, dizendo-lhes que, se não abandonassem a sua vida desordenada e pecadora, a cidade seria destruída. Mas o Jonas não só não se dirige para Nínive, mas apanha um barco e faz a viagem em sentido oposto. De acordo com algumas interpretações, teria vindo, ou nessa viagem, a caminho de Tartessos, que seria talvez a zona aqui de Cádiz, Huelva, bem perto do nosso Portugal. O certo é que a viagem se complica, há uma grande tempestade e o barco está a ponto de naufragar, e os marinheiros pensam que aquela tormenta resulta da infidelidade de alguém dos que estão a bordo. Jonas acabará por confessar que é ele quem está a ser infiel ao seu Deus, e então lançam-no ao mar. Quando é lançado ao mar, a tempestade acalma-se e Jonas é engolido por um grande peixe, um cetáceo, uma baleia. E no ventre dessa baleia estará 3 dias e 3 noites. Recitará uma bela oração, invocando com fé, com confiança a Deus, até que será lançado por esse peixe na margem. Já em terra firme, Deus volta a pedir a Jonas que vá a Nínive. E desta vez Jonas obedece. Vai profetizar a ruína de Nínive se não há arrependimento, conversão, emenda de vida. E as suas palavras têm eficácia. O rei ordena que todos os homens e todos os animais façam um tempo de jejum e de penitência. A cidade salva-se. E ouvi há uns tempos uma história engraçada relacionada com um outro Jonas. Foi contada por um sacerdote também, um dos meus colegas dos 10 Minutos com Jesus, mas espanhol, que esteve na Jornada Mundial da Juventude de Madrid e passou uma manhã inteira a confessar naquele recinto impressionante, o Parque do Perdão, onde estavam distribuídos muitos confessionários portáteis, com sacerdotes a confessar, e muitas centenas, milhares de jovens passaram por ali para se converterem, arrependendo-se dos seus pecados, reconciliando-se com Deus. Algo que, se Deus quiser, veremos também aqui
em Portugal, em Lisboa, na próxima Jornada Mundial de Juventude. Estava este sacerdote na altura, em agosto, em Madrid, com um calor terrível, e a certa altura passa por ali um jovem adulto, um rapaz, já dos seus 30 anos, que se aproxima, e o sacerdote pergunta-lhe se ele se queria confessar, e ele diz: não, senhor padre, vinha convidá-lo para uma cervejinha. O sacerdote pensou que era nada mais, nada menos do que o seu anjo da guarda, que lhe oferecia ali uma ocasião para descansar e se refrescar um pouco. Então, não pensa muito e lá vai tomar uma cervejinha com aquele rapaz. A certa altura, quando estão a conversar, o rapaz interrompeu e disse: padre, eu sou Jonas. Mas tu chamas-te Jonas? Não, não é que eu me chamo Jonas, eu sou Jonas. E então vai contar este sacerdote um pouco da sua história. Começou a explicar-me como ele, com 17 anos, era um rapaz que estava perto de Deus, mas a certa altura pensou que Deus o podia chamar ao sacerdócio. Mas isso dava-lhe tanto medo, a possibilidade de ser sacerdote, que começou a afastar-se de Deus. Primeiro da oração e por fim dos sacramentos. E não só se afastou de Deus, mas como Jonas começou a caminhar em sentido oposto a Deus. Contou-me uma história incrível de autêntico filho pródigo, cheia de tormentas e de naufrágios pessoais. Disse-me que tinha chegado a sentir-se tão vazio que decidiu inscrever-se para a JMJ de Madrid, disposto a atravessar o oceano porque vinha da América, sem saber muito bem porquê. Aqui, dizia-me, na Capela do Santíssimo, que há perto dos confessionários, senti-me como Jonas. Rezei a Deus como não fazia desde há muitos anos, como Jonas no ventre da baleia. E dei-me conta de que Deus não me recrimina nada, não deixou de me amar, não se cansou de mim, e que me vai amar, faça eu o que fizer. E agora estou-lhe a contar isto que nunca contei a ninguém. E dizia ainda este sacerdote: eu estava ouvindo-o com uma enorme emoção e com muito carinho, como poderás entender, e também pensando na maravilha que é ser sacerdote. Quem sou eu para que esta pessoa me abra a sua alma e ainda por cima me convide para uma cervejinha? Bom, não me abria a alma a mim, mas na realidade abria a sua alma a Jesus Cristo. Ele perguntou-me: ouça, pensa que eu ainda poderia vir a ser sacerdote? A pergunta surpreendeu-me. Não sabia o que responder-lhe. Disse-lhe que quando chegasse à sua casa, de regresso da JMJ, falasse com algum sacerdote amigo, ou que, se tivesse força, que fosse falar com o bispo, que certamente o ouviria com muito carinho. Não sei se o nosso Jonas acabou por ser sacerdote ou não. Vinha de terras muito longínquas e não trocámos os telefones. O que sim sei, o que é claro, é que como o Jonas, Deus não o tinha abandonado, e que esse coração tinha recuperado a alegria, e que estava decidido a não separar-se mais de Deus. E de certeza que a sua conversão serve também para muitos ninivitas que se convertam. De facto, antes de nos despedirmos, disse-me que podia contar a sua história se fosse de ajuda para alguém. E aqui estamos. E hoje também, Jesus, neste momento de encontro e de diálogo contigo, eu quero aproveitar esta história de Jonas, porque no Evangelho também vemos que te vão perguntar, te pedem para te experimentar mais uma vez um sinal. E tu dizes: pois não vos vou dar nenhum sinal, a não ser o sinal do profeta Jonas. Tal como Jonas esteve 3 dias, 3 noites no ventre da baleia, também o Filho do Homem estará no seio da terra esses 3 dias. Este sinal de Jonas era um sinal de verdadeira salvação, que era uma figura, uma antecipação daquele que seria o verdadeiro sinal oferecido aos homens da parte de Deus. Sinal do mistério pascal de Cristo, mistério da sua morte, da sua ressurreição, a passagem da morte para a vida. O sinal que Deus nos dá não é um signo milagroso para nos resolver os problemazinhos que temos aqui na Terra, mas é um signo da salvação de Deus. O sinal de Jonas diz-nos como é a salvação que Deus nos oferece, um sinal de morte e de ressurreição. Quando este rapaz, Jonas, da cervejinha, contava a história àquele sacerdote, diz ao sacerdote que também nele havia uma morte para uma vida afastada de Deus e uma nova vida que surgia,
e a consequência era a enorme paz e alegria que ele sentia naquele momento da sua alma. Jonas passou por uma conversão. Este Jonas do século XXI passou também por uma conversão. O efeito em ambos os casos foi o de alegria. A alegria que tu e eu também poderemos sentir se nesta quaresma procuramos converter-nos para irmos mais depressa em direção a Deus. Confiamos a Nossa Senhora e a São José, nosso Pai e Senhor, o desejo de nos convertermos a fundo naquele Jesus que se calhar que tu me estás a pedir e que me está a custar dar, mas que nesta quaresma, com o empurrão que tu me dás, eu vou procurar conquistar. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.